Antes de começarmos, para aqueles que precisam de tradução, a ferramenta está disponível na plataforma. Por favor, clique no botão de interpretação na parte inferior da tela e escolha o idioma de sua preferência. Você também pode preferir mutar ou desmutar o áudio original clicando no Unmute Original Audio Button. Bom dia e sejam bem-vindos ao webinar de Localize Co referente aos resultados do quarto trimestre do ano de 2025. Estão presentes conosco Bruno Lasansky, nosso CEO, Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações de Investidores. Informamos que esse webinar está sendo gravado e está disponibilizado no ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. A apresentação também está disponível para download no site da RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse para participar no ícone de Q&A no botão inferior da tela, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior das suas telas e preencha o nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores dessa apresentação estão em milhões de reais e em IRS. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza consistem em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que possam ou não ocorrer. Agora passarei a palavra ao Bruno Lasansky, nosso CEO, para começar a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco hoje. O ano de 2025 foi marcado pela execução consistente das nossas prioridades estratégicas, com avanços relevantes em todas as frentes. As decisões tomadas ao longo do período reforçam nossa capacidade de adaptação e gerar valor, evidenciando a disciplina de execução da companhia e a solidez do nosso modelo de negócios. Em aluguel, seguimos o processo de recomposição da diária média do ano, um avanço de 8,4% no aluguel de carros e 9,6% em gestão de frotas. Como resultado, a receita líquida do aluguel alcança 19,6 bilhões, crescimento de 1,5 bilhões em relação a 2024. Ambas as divisões de negócios registraram aumento de taxas de utilização da frota e redução nas linhas de custos, especialmente manutenção e roubo, explicado pela maior escala de compra de peças e avanços nas competências de prevenção à fraude e recuperação de ativos. Como resultado, encerramos o ano com uma margem EBITDA de 67% no aluguel de carros, comparado com 62% em 2024 e 72,6% em gestão de frotas, comparado com 66,8% em 2024. No quarto trimestre de 2025, registramos margem de 68,6% de RAC e 76,2% em gestão de frota. Em 2025, continuamos a otimizar a alocação de capital em gestão de frotas, reduzindo de forma significativa a exposição a veículos de uso severo, de 31 mil para 18 mil ativos, e melhorando a rentabilidade dos contratos remanescentes. Seguiremos essa trajetória ao longo de 2026, com expectativa de encerrar o ano com menos de 10 mil unidades desse perfil e um ROI spread dentro da faixa alvo da empresa. Parte relevante do capital liberado foi alocada nos segmentos priorizados de veículos leves e carros por assinatura, que registraram um aumento de 17% em receita no ano de 2025. Em seminovos, foram vendidos mais de 296 mil veículos no ano, avanço de 5,9% na comparação anual, contribuindo para alcançarmos a receita líquida de 22,2 bilhões, 15,6% superior a 2024. Ao longo do ano, ampliamos a rede de seminovos com a abertura de 21 lojas
e direcionamos esforços para o aumento de produtividade das equipes de varejo e atacado, que resulta em aceleração de vendas no último trimestre do ano. Encerramos o 4T25 com venda superior a 77 mil carros, avanço de 7,8% comparado com o ano anterior, estabelecendo um recorde trimestral e atingindo um ritmo anualizado de aproximadamente 310 mil carros. Esse desempenho evidencia o avanço consistente de seminovos, mesmo em um contexto de retração nas vendas de veículos novos no varejo, que recuaram 2,4% em 2025. No início de 2026, manteve a trajetória positiva. Até o momento, a empresa manteve o ritmo de vendas de aproximadamente 59 mil veículos comercializados nos 2 primeiros meses do ano, representando um crescimento de cerca de 15% com relação ao mesmo período em 2025. Seguimos protagonizando de forma consistente a inovação na experiência dos nossos clientes por meio de conveniência, digitalização e excelência operacional, ampliando ainda mais o diferencial de satisfação. Para citar alguns avanços, em aluguel de carros, expandimos a frota e o número de agências que oferecem a retirada digital, superando a marca de 1,1 milhões de contratos festos no ano. Além disso, intensificamos o uso de inteligência artificial em toda a plataforma, com destaque para a Lisa, nossa assistente virtual, que conduz a jornada de reserva dos clientes por meio de chat, trazendo aumento de produtividade, agilidade e resolutividade, com um NPS superior a 85. Em gestão de frotas e a Localiza Meu, seguimos acelerando a evolução das jornadas fiscais e digitais para entregar uma experiência superior, com mais conveniência para o cliente e uso de eficiência operacional. No Localiza Meu, o uso de IA impulsionou a qualidade e performance do time comercial e de pós-vendas, impactando positivamente o NPS e fortalecendo a experiência do cliente. Além disso, evoluímos ainda mais o aplicativo Localiza Meu, com a inclusão de ferramentas de agendamento de revisão, monitoramento em tempo real e consumo de quilometragem e gestão de pagamentos. Adicionalmente, expandimos a rede de pit stops, uma inovação da Localiza introduzida em 2019, e expandimos o portfólio de serviços, aumentando fluidez, previsibilidade, comodidade nos processos de manutenção preventiva e corretiva. Em operações, evoluímos os processos de escala dos centros de desativação, assegurando maior velocidade, controle e qualidade, ao mesmo tempo em que reduzimos o custo de preparação dos veículos destinados à venda. Em 2025, concluímos ainda a integração dos sistemas de gestão de frotas, consolidando operações, padronizando processos e viabilizando a captura de sinergias. A integração sistêmica permite a incorporação de Locamérica e amortização de ágio tirado da fusão, com impacto positivo no imposto caixa do trimestre dos próximos anos. Por fim, em novembro de 2025, a companhia anunciou a venda de sua participação na Voo, uma plataforma de solução de viagens e despesas corporativas. A transação, concluída em janeiro de 2026, representou um retorno de cerca de 5 vezes sobre o investimento pela companhia. Começamos 2026 com uma sólida posição competitiva, preparados para capturar as oportunidades desse novo ciclo. Nossas prioridades permanecem concluir o processo de recomposição dos retornos aos patamares históricos. Para isso, manteremos o foco em seminovos, com o objetivo de alcançar ainda em 2026 o ritmo trimestral de vendas necessário para retornarmos ao ciclo de 15 meses no aluguel de carros. À medida que avançamos na redução da idade e quilometragem média de venda, esperamos capturar ganhos adicionais de eficiência na operação de aluguel, com impacto positivo no ROIC dessa divisão e potencial efeito favorável sobre o preço de locação. Além disso, com os níveis de retorno de gestão de frotas e carro por assinatura dentro do alvo, ampliaremos o foco na agenda de crescimento de lançamento de soluções mais customizadas, expandindo o mercado endereçável.
Por fim, em 2026, aumentaremos o investimento em marca, rede de agências e loja e evolução tecnológica, com foco na ampliação e nossa liderança e vantagens competitivas, sempre orientados à criação de valor na visão de longo prazo. Agradecemos aos seus colaboradores, clientes, parceiros e acionistas pela confiança e compromisso ao longo do ano. Seguimos com determinação, dedicação e construindo o Localiza e Co no futuro. Vou passar a palavra ao nosso CFO, Rodrigo Tavares, para uma visão geral dos resultados. Obrigado, Bruno, e bom dia a todos. Os fortes avanços nos 6 prioridades definidas para o ano, citadas pelo Bruno anteriormente, contribuíram à entrega de sólidos resultados. Cerramos 2025 com receita líquida consolidada de 41,8 bilhões, um crescimento de 12,1% na comparação anual. O EBITDA atingiu 13,8 bilhões, uma expansão de 15,4% em relação a 2024, refletindo a composição de tarifas de aluguel, além de ganhos de produtividade e gestão eficiente de custos. O lucro líquido ajustado somou 3,4 bilhões no ano, enquanto o ROIC anualizado para o último trimestre de 2025 atingiu 15,5%, com spread de 5,5 pontos percentuais acima do custo da dívida. Mesmo com a alíquota efetiva de imposto de renda mais elevada, impactada pela baixa do imposto de renda diferenciado do Locamerica em 3 pontos percentuais. Esse desempenho marca o retorno da spread da companhia à sua faixa histórica de criação de valor e pavimenta o caminho para a evolução ao longo de 2026. Esses avanços foram acompanhados por um aumento significativo na geração de caixa das atividades de aluguel, que, somadas à redução de capex de renovação, decorrente da melhora do mix e quilometragem média de venda, totalizou 6,3 bilhões antes do pagamento de juros em 2025, praticamente dobrando em relação a 2024. Assim, mantivemos uma estrutura de capital equilibrada, com o indicador de dívida líquida sobre valor de frota em 0,57 vezes, reforçando a robustez do nosso balanço e ampliando a flexibilidade financeira da companhia. Com os níveis de retorno voltando à faixa histórica, a necessidade de repasse de prazos em aluguéis de carro e gestão de frotas se torna mais moderada. Seguimos diligente em nossa agenda de custo e eficiência, assim como na escalada de seminovos para rejuvenescimento da frota de aluguel. Esses avanços, junto com a amortização de ágio resultante da fusão, que reduz o imposto caixa, seguirão contribuindo para a geração de caixa e melhora dos indicadores de alavancagem da empresa. Sustentados por uma estrutura de capital adequada e expectativa de resultados sólidos ao longo de 2026, temos a missão de concluir o processo de recomposição do ROIC, spread. Vou passar para a Nora Lanari, que vai apresentar os detalhes dos resultados do 4T 2025. Obrigado, Rodrigo. Entrando nos resultados na página 2, começamos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No 4T 25, a receita líquida de divisão de aluguel atingiu 2,8 bilhões de reais, crescimento de 8,8% com relação a 2024, funcionado pelo aumento de 1,8% no número de diárias e avanço na diária média. Em 2025, a receita totalizou 10,4 bilhões, crescimento de 8,1%, refletindo principalmente a ampliação de diária média com sustenção de volumes. Passando para a página 3, apresentamos mais um trimestre de avanço na diária média, que encerrou o período em 156,8 milhões de reais, crescimento 6,3% em comparação anual. A taxa de utilização atingiu 80,3% no trimestre. Esse desempenho reflete nosso foco contínuo em produtividade, recomposição dos níveis de retorno. Cerramos 2025 com uma média diária de R$ 150,8, avanço de 8,4% em comparação anual, taxa de utilização de 79,7%. Passando para a página 4, trazemos o destaque para a divisão de gestão de frotas, que apresentou receita líquida de 2,3 bilhões em 4T 25, um aumento de 5,3% frente a 4T 24. A redução de volume no trimestre, quando comparado ao mesmo período anterior, reflete principalmente a redução de exposição aos veículos de uso severo, de 31 mil carros, que em 2024, menos de 18 mil carros
Essa tendência seguirá em 2024 com um menor impacto nos volumes. Esperamos encerrar esse ano com menos de 10 mil carros do Severo e nível de rentabilidade desses contratos dentro da faixa-alvo da empresa. Cerramos o ano 9,1 bilhões de receita líquida, um avanço de 8,6 com relação a 2024. Indo para a página 5, apresentamos a diária média de R$ 106 reais no trimestre, um avanço de 8,4% quando comparados no mesmo período do ano anterior. Encerramos o ano com diária média de 103,3, 9,6% maior em relação a 2024 e ampliação da taxa de utilização. Na página 6, apresentamos a evolução dos seminovos no Brasil. No 4T25, atingimos novo recorde de vendas de seminovos, com 358 mil veículos vendidos, mesmo com um trimestre sazonalmente com menos atividade. A receita líquida do trimestre foi 5,8 bilhões, alta de 15,6% em relação a 2024. No ano, vendemos 296.892 carros, totalizando 22,1 bilhões de reais em receita líquida, crescimento de 15,1% na comparação anual. O trimestre foi marcado por avanços importantes em produtividade por vendedor, geração e conversão de leads, bem como otimização de vendas no atacado. Alavancas essenciais para alcançarmos o ritmo de venda necessário para concluir os processos de rejuvenescimento de frota. Na página 7, apresentamos a evolução de quilometragem média de carros vendidos. A empresa segue avançando na redução de quilômetro médio de venda, especialmente no atacado, o que contribuiu para a evolução de preço de vendas e redução de custo de manutenção e preparação. Na página 8, mostramos o saldo de compras e vendas de carros. No trimestre foram 101.067 carros, sendo 73.683 na divisão de aluguel de carros e 27.384 na divisão de gestão de frotas. As vendas totalizaram 77.358 carros, um recorde histórico para a empresa, sendo 50.294 de aluguel, 27.064 de gestão de frotas. Como resultado, o investimento líquido no trimestre somou 3,4 bilhões. No ano, foram comprados 286.347 veículos e 296.452 vendidos, o que levou à redução de 10.105 veículos, refletindo a otimização da frota com ganhos de produtividade no aluguel, redução de portfólio de veículos de uso severo na gestão de frotas. Na página 9, apresentamos o preço médio de compra e desmobilização. Na divisão de aluguel de carros, o preço médio de compra foi 84,7 mil reais e o de venda 73,1 mil. No 4T25. No ano, o capex de renovação foi de 11,1 mil por carro, substancialmente inferior aos 16,5 mil registrados em 2024, refletindo o avanço gradual de rejuvenescimento da frota. Em gestão de frotas, o preço médio de compra atingiu 102,2 mil em 4T25, refletindo um mix maior de participação de SUVs e modelos executivos. O preço médio de venda foi 80,4 mil, resultando no investimento de renovação de 21,8 mil no trimestre. Em 2025, o capex líquido de renovação por carro foi 20,9 mil reais, para redução de 9,9% em relação a 2024. Na página 10, mostramos a evolução da frota no final do período. A empresa encerrou o ano de 2025 com 655.716 carros na frota, uma leve redução comparada a 2024, explicado principalmente pela estratégia de otimização de portfólio da gestão de frotas, com redução de exposição de veículos de uso severo. Passando para a página 11, considerando nossas aparições em Brasil e México, esse trimestre a empresa apresenta receita consolidada de 11 bilhões de reais, crescimento de 11,7% em comparação ao ano anterior. A receita de aluguéis
apresentou crescimento de 7,2%, totalizando 1 bilhão, enquanto a receita de seminovos, 5,9 bilhões, uma alta de 16,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2025, 41,8 bilhões, aumento de 12,1%, com os seminovos avançando 15,6% e aluguéis avançando 8,4% na comparação anual. Na página 12, apresentamos o EBITDA consolidado. No ano, o EBITDA foi de 13,8 bilhões, um avanço de 15,4% na comparação anual. No trimestre, o consolidado foi de 3,7 bilhões, alta de 12,1% na comparação com 4T24. Em aluguel, a margem EBITDA do trimestre atingiu 68,6%, aumento de 3 pontos percentuais comparados com 4T24, impulsionado pela recomposição de tarifa, gestão eficiente de custo e ganhos de produtividade. No período, a receita de aluguel avançou 225,1 milhões, enquanto custos e despesas foram de 7,4 bilhões. Na gestão de frotas, a margem EBITDA de 76,2% em 4T25 representa um aumento de 6,4 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024. No trimestre, foi emitido novo laudo de revisão de vida útil dos veículos para uso severo, resultando no reconhecimento de 49 milhões em créditos fiscais adicionais, referente aos 9 meses de 2025, e ajustado ao ritmo de retomada de créditos de PIS e COFINS. Além do efeito dos créditos tributários, a linha de manutenção e PD apresentaram melhora relevante. Como resultado, registramos um aumento de 116,2 milhões de receita, redução de 112,5 milhões de custos de despesa na comparação anual. Seminovos apresentou margem de 1,7%, o trimestre teve maior investimento em publicidade e antecipação da campanha de PVA grátis. Além disso, foram abertas 16 lojas ao longo do trimestre, cujos custos serão diluídos à medida que as lojas atinjam maturidade. Na página 13, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No aluguel, a depreciação atingiu 7,771 por carro e gestão de frotas 8.730, ambas na linha de expectativa da empresa. Após os efeitos da redução do IPI sobre carros novos no 3T, com reflexo em preço de vendas seminovos, voltamos a observar ao longo de 4T25 maior estabilidade no comportamento de preços. Passando na página 14, vemos o EBIT consolidada de 2,4 bilhões, alta de 17,8% comparado ao ano anterior. No ano, o EBIT somou 7,8 bilhões, crescimento expressivo em relação aos 5,8 bilhões de 2024. Na página 15, apresentamos o lucro líquido da empresa. Em 2025, o lucro líquido contábil de 1,9 bilhões foi afetado pelo IPI verde, no montante de 929 milhões, ou 613 milhões após impostos, e a parte de prejuízo fiscal da Locamérica no valor de 937 milhões, sem efeito caixa. Ajustado para esses efeitos, o lucro líquido somaria 3,4 bilhões no ano. No trimestre, o lucro somou 939 milhões, aumento de 12,1% da comparação anual. Para discutir caixa, alavancagem e ROIC, vou passar a palavra de volta para o Rodrigo. Obrigado, Nora. Na página 16, o fluxo de caixa livre. Em 2025, a gestão eficiente de receita e custos contribuiu para o crescimento do EBITDA, ampliando a geração de caixa do negócio de aluguel, mesmo com a antecipação do pagamento a montadoras de 2,2 bilhões no 4T25. Atividades de aluguel geraram 11,5 bilhões em caixa, dos quais 4,1 bilhões foram destinados para o capex de carros, 633 milhões para reduzir contas a pagar a montadoras e 437 milhões para investimento em outros imobilizados. Assim, o caixa livre gerado antes dos juros e outros efeitos somou 6,3 bilhões, aumento de 3 bilhões em relação a 2024. Na página 17, apresentamos a evolução da dívida. Encerramos o ano com dívida líquida de 31,1 bilhões, crescimento de 3%
comparado ao final de 2024, explicado principalmente pela antecipação de pagamento de 2,2 bilhões a montadoras no 4T25 a uma taxa de 115% do CDI. Página 18 apresenta o perfil de dívida da empresa e posição de caixa. A empresa encerrou o trimestre com 11,8 bilhões em caixa, suficiente para cobrir a dívida de curto prazo e obrigações comutadoras. Considerando as captações e liquidações realizadas em janeiro de 2026, a posição de caixa seria 11,1 bilhões. Seguiremos o processo de gestão ativa da dívida em busca de oportunidades para alongamento do perfil e redução de custos de captação. No slide 19, apresentamos os sólidos e ratios da dívida. Cerramos o ano com ratios de dívida em níveis confortáveis, evidenciando principalmente o indicador de dívida líquida sobre valor de frota. Na página 20, em 2025, a empresa apresentou avanço no ROIC ajustado, que encerrou o ano em 14,6%, resultando num spread de 4,7 pontos percentuais para o custo da dívida após impostos, mesmo com um aumento de 1,4 pontos percentuais no custo da dívida. O ROIC anualizado para o último trimestre de 2025 atingiu 15,5%, com spread de 5,5 pontos percentuais, retornando à taxa histórica de 5 a 9 pontos acima do custo da dívida. Estamos agora disponíveis para responder perguntas. Temos a primeira pergunta, escrita do Lucas Barbosa do Santander, e depois a operadora irá abrir o microfone para outras perguntas. Lucas pergunta sobre seminovos, se poderíamos comentar sobre como estamos vendo a dinâmica do atacado. Se o atacado demanda de forma consistente, alguma indicação sobre o nível de estoques nos varejistas. Obrigada por sua pergunta, Lucas. O que acontece geralmente é que em dezembro os atacadistas reduzem o estoque. Eles fazem isso para poder pagar o PVA no começo do ano. Quando começa janeiro, eles começam uma compra forte exatamente para voltar para os níveis normais de estoque. Nos primeiros 2 meses desse ano, vimos uma forte demanda para o atacado em geral, com estabilidade de preços. Nossa próxima pergunta vem do Lucas Marchioli, do BTG Pactual. Senhor Lucas, seu microfone está aberto. Obrigado. Bom dia. Duas perguntas. Primeiro, sobre na discussão de seminovos ainda. A gente olha o desempenho de margem no quarto trimestre e a pergunta é tentar entender o custo de campanha, a abertura de novas lojas, todas essas campanhas que vocês fizeram, para tentar entender o efeito na margem, independente desses custos de campanha, e também comentar sobre o desempenho dos 2 meses, se há uma tendência de aumento de margem comparado ao quarto trimestre. A segunda pergunta é mais estratégica, sobre estratégia. Nos contatos de BYD, nesses 10 mil carros que vocês comprariam dos chineses, qual foi o objetivo de forma geral? Se pudesse comentar se tem espaço para melhoria ou alguma leitura do desempenho inicial desse contrato, se está indo bem em termos de depreciação, que era uma preocupação nossa. Só suas ideias gerais nesse contrato. Obrigado, Lucas. Eu vou falar sobre a parte dos seminovos e o Bruno pode comentar sobre o contrato da BYD. No último trimestre, começa no meio de novembro, a gente começou a campanha do IPVA. E isso é comum, não é algo que só a Localiza faz, é geral para todo o mercado. Senão, a maior parte dos atacadistas e varejistas iriam esperar para fazer as compras para não pagar o IPVA. Se você combinar esses efeitos que nós tivemos com despesas de marketing, a gente chegaria a 0,7% de impacto na margem. Se você contabilizar esses efeitos,
Vocês verão no primeiro trimestre uma margem próxima do terceiro trimestre e do que ao último trimestre do ano. Esses impactos foram perto de 0,7% na margem de seminovos. Nós começamos esses 2 primeiros meses com resultados sólidos. Janeiro é um mês muito forte e eu explico, a maior parte dos atacadistas compram para chegar em níveis normais de estoque, mas nós vimos muitas que nossas ações que tomamos no passado. Por exemplo, gestão de Salesforce, incentivos, uma maturação de novas lojas. Esses primeiros 2 meses refletem o trabalho que fizemos o ano passado e tivemos 2 meses sólidos de performance até agora. Eu vou passar a palavra para o Bruno para falar sobre o contrato com a BYD. Obrigado, Lucas, pela pergunta. Acho que esse contrato com a BYD é uma afirmação do que os gestores têm discutido. Quando começamos a ver esses novos players entrando no mercado, considerando o CAPEX significativos e o OPEX significativos que nós temos com manufatura local, ele se tornou um parceiro estratégico para que a gente tenha escala, para diluir os custos fixos. Eles têm uma cadeia de valor muito longa e também associação com uma das principais marcas do país. E para a gente, esse é um fornecimento adicional e ainda ter o portfólio mais moderno, inovador em carro, aluguel, assinatura. Então, é bastante significativo para a gente. Nós anunciamos 10 mil carros, numa frota de mais de 660 mil carros. É um primeiro passo importante e também é mais direcionado a veículos híbridos. Se olhar o que aconteceu ano passado, os veículos híbridos aumentaram 77% em comparação ao ano anterior e os veículos elétricos aumentaram 33%, que mostra que para cada veículo elétrico vendido o ano passado, 2,5 veículos híbridos foram vendidos no mercado. E eu estou falando de carros 0 quilômetros. Então, é um marco importante para a gente, um fornecimento maior para a Localiza, um melhor serviço para os clientes. E antes de entrar nisso, nós testamos os carros para ver a aceitação dos clientes, comportamento de peças sobressalentes e também como tudo se comportava. Não temos um grande volume ainda, mas esses modelos que estão em escala se comportaram dentro da nossa expectativa até agora. É isso que eu posso dizer até no momento. Perfeito, obrigado, Bruno e Rodrigo. A próxima pergunta é do Felipe Nilsson, do Citi. Senhor Felipe, seu microfone está aberto. Obrigado. Obrigado por aceitar minha pergunta, pelo call. Parabéns pelos resultados. Minhas duas perguntas, acho que a primeira, que vocês falaram sobre novos, ajudou bastante. Só queria reconciliar isso com a tendência de depreciação. Como vocês veem isso com relação à expectativa de depreciação no futuro, esse ano? Vocês ainda veem como uma depreciação estável, os seminovos continuarem indo nessa direção, devemos esperar uma queda no futuro esse ano. Minha segunda pergunta é pelo ROIC spread. O número anualizado agora voltou a níveis históricos. Queria saber seus comentários sobre baixar um preço um pouco mais baixo, queria entender se estamos chegando próximo a Localiza que retoma o crescimento, expectativas de crescimento, ou ainda vamos ver a empresa mais estável em tamanho e buscando um ROIC spread ainda mais alto antes de entrarmos nessa nova fase de crescimento. Obrigado, Felipe. Primeiro, a tendência da depreciação deve continuar a mesma que temos visto até agora. Ainda temos que ver resultados sólidos seminovos, uma tendência de alta na margem, antes de discutir
mudar o nível de depreciação. A tendência, pelo menos no curto e médio prazo, deve ser o mesmo que temos visto até agora. Com relação ao ROIC spread, você está certo, estamos próximos do alvo e não precisamos repassar tantos preços como passamos no passado, mas esse ano ainda é o ano que entregamos o ROIC spread alvo da empresa. Então, ainda é nosso principal objetivo. E, ao mesmo tempo, começamos a olhar oportunidades para um novo ciclo de crescimento que provavelmente vai acontecer em 2027. 2026 é um ano onde vamos focar em otimizar nosso portfólio, eficiência, repassando a um pouco do preço, não tanto quanto no passado, para que possamos ter níveis de rentabilidade próximos ao que era historicamente. Muito obrigado, ficou claro. Nossa próxima pergunta é do André Ferreira com o Bradesco BBI. Senhor André, seu microfone está aberto. Olá, bom dia, Bruno, Nora, Rodrigo, obrigado. Parabéns pelos resultados, obrigado por tomar minha pergunta. Tenho duas. Quando olhamos os primeiros 2 meses de 15% de aumento de vendas de seminovos, comparado ano a ano, o ano passado vocês também tiveram o desconto do IPVA e o carnaval foi em março ano passado, esse ano foi em fevereiro, o que deve ir um pouco contra. Vocês estão otimistas para aumento de receita de vendas, passar de 80 mil unidades? E minha segunda pergunta é com relação ao custo de manutenção e preparação. Foi uma ótima surpresa. O quarto trimestre caiu 2% comparado com 2024. Então, alguma ideia que você possa nos dar, ou pelo menos um direcionamento do custo de manutenção cair em 2026? Obrigado, André, pela pergunta. Eu vou falar sobre a primeira parte e o Rodrigo vai falar sobre a próxima parte. Com relação a. O Rodrigo mencionou, e eu concordo totalmente, que nós começamos a ver os frutos das iniciativas que nós compartilhamos com vocês e implementamos, principalmente um aumento contínuo da produtividade por membro da equipe de vendas. Isso é positivo, nós conseguiríamos potencialmente vender mais carros de FTE. Isso está ligado não só a treinamento e desenvolvimento da equipe, mas também incentivos. E, por fim, estamos vendo que as lojas que abrimos no ciclo passado também estão se tornando mais maduras. Ainda não estamos no ponto de compartilhar nossas expectativas para março, mas você tem razão. Fevereiro inclui o carnaval, que geralmente tende a ser uma ah, semana fraca de vendas. Estamos animados para esses próximos 2 meses. Vamos continuar trabalhando para retomarmos os 15 meses de ciclo dos seminovos. Com relação à preparação e manutenção, a tendência é positiva. Preparação, talvez a gente tenha alguma variação dependendo da quantidade de carros preparados. E como estamos vendendo mais carros nos seminovos, espera-se que estamos preparando mais carros e aumentar o turnover da frota toda da Localiza. Isso dito, o que estamos vendo é o custo por carro preparado cair. A eficiência faz parte disso, a escala, e também estamos rejuvenescendo a frota. O mesmo vale para manutenção. Tanto manutenção e preparação, quando olhamos por carro mantido ou por carro preparado, a tendência é positiva em termos de custo. Só para falar sobre a frota, também estamos reduzindo a exposição a carros de uso severo, e isso tira o preço, a pressão do preço, como mencionado antes. Obrigado, Nora, por complementar. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Guilherme Mendes, da GP Morgan.
Obrigado, Bruno, Rodrigo e Nora. Duas perguntas. A primeira com relação ao mercado de marcas. Algumas empresas novas chegando no Brasil, principalmente as chinesas, e várias discussões se isso vai continuar a colocar pressão nos preços dos veículos. Quanto disso você já incorporou na sua taxa de depreciação e quanto isso pode ser visto como um risco, no futuro? E a segunda pergunta é o ambiente competitivo para gestão de frota e aluguel de carros. Se pudesse nos dar detalhes sobre a concorrência, como ela está se comportando nesse segmento. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Você tem razão. Tem várias empresas entrando nas montadoras e é positivo no médio prazo, porque quanto mais fornecedores temos, mais temos excesso de oferta e mais depreciação. Isso dito, nossas premissas para depreciação não esperam nenhum tipo de aumento em valor residual ou inflação. Na verdade, já estamos embutindo na maneira que precificamos os veículos, uma deflação do preço. Então, estamos levando em conta já essa nova dinâmica do mercado. A depreciação e nosso preço já refletem essa dinâmica que você descreveu. Em termos do ambiente competitivo para aluguel e gestão de frota, em aluguel vemos um ambiente benigno, com os players terem disciplina sobre preços em geral. Em gestão de frota, depende do player, nós temos uma diminuição de preço, mas no geral é positivo. Muito obrigado, muito claro. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta é do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Seu microfone está aberto. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas de follow-up que vocês já responderam sobre seminovos e depreciação. A primeira é sobre a parte de seminovos. Eu peço desculpas se explorar isso mais, mas é uma das informações mais importantes da Localiza. Esse janeiro, o desempenho foi muito forte, apesar de termos o carnaval. Eu queria explorar um pouco mais sua visão, como isso se desvendará durante o ano. O Bruno falou que queremos, vocês esperam ter venda suficiente para poder reduzir a frota para 15 meses e queria confirmar essas informações. Se vocês estão na direção para esses números. E tem um outro lado, considerando a Selic em queda em termos. Essa primeira pergunta, desculpa se ela é longa, eu queria entender mais como vocês estão posicionados com seminovos. E segundo, na depreciação, Rodrigo foi muito claro agora, ele não vê um aumento na depreciação. Eu quero entender o que vocês precisam ver. Você mencionou no último call que precisam ver as margens em alta por alguns trimestres. Queria confirmar se é isso mesmo. Se nós vamos ver o primeiro trimestre, depois do segundo trimestre, você vai esperar as eleições para saber o macroambiente. O que que você precisa de macroinformação dinâmica para que vocês possam dizer que sim, atingimos o pico, agora podemos pensar em taxas de depreciação mais baixa, vender mais carros em seminovos. E desculpa por perguntas tão longas. Obrigada, Daniel. Eu vou começar com a segunda. E aí a gente volta para a primeira. Em termos de depreciação, como descrevemos, ainda vemos altas taxas de juros. Queremos ser razoavelmente conservadores antes de começarmos a reduzir a depreciação. A margem dos seminovos é o principal indicador. Quando começamos a ver uma margem robusta de seminovos, consistente, co- te- eh, trimestre após trimestre, nós podemos pensar em reduzir e ajustar a depreciação. Ao mesmo tempo, monitoramos outras variáveis, como preço ao mercado, os novos entrantes, modelos que estão chegando, que estão sendo retirados. Então, há várias variáveis, mas o principal indicador é consistência e nível de margem de seminovos que vemos
em alguns trimestres antes de pensar em mudar os níveis de depreciação. Com relação aos seminovos, eu só queria esclarecer que 315 mil é o ritmo que nós precisamos para chegar o carro em 15 meses. Não necessariamente nós vamos chegar aos 15 meses no final desse ano. Quando começamos a vender nesse ritmo, leva 15 meses para você chegar nos 15 meses do veículo, bem próximos. O desempenho desses 2 primeiros meses chega a esse ritmo que precisamos para chegar a um carro em 15 meses. Depois disso, é uma questão de tempo para rejuvenescer a frota. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu também queria saber produtividade, como é que vai ser do ano. Acho que o Rodrigo cobriu bem. Daniel, obrigado por sua pergunta. Obrigado, Bruno. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, de Bank of America. Senhor Rogério, seu microfone está aberto. Oi, todos, Nora, Rodrigo e Bruno. Eu tenho duas perguntas. Primeiro é sobre esse crédito fiscal do PiscoFins. Foi mais alto do que as taxas de 9,9% por alguns meses. Isso tem a ver com a corporação da Unidas, concentração de questões técnicas ou um plano estratégico para o futuro, para o início das reformas tributárias que vai manter os benefícios tributários dos bens comprados esse ano. Então, talvez a gente veja um crédito fiscal maior de PIS/COFINS do que a taxa nos trimestres seguintes. Esse é o primeiro, sobre custos. O segundo, outra coisa que chamou a nossa atenção no relatório, tem os custos de bad debt, e esse é o novo nível de revisão de bad debt que nós vimos, ou vamos esperar esses níveis para o futuro, ou algum tipo de reversão, de previsão de reversão, e também o que faz parte disso, se essa redução é sustentável ou não. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Termos de PIS/COFINS, estamos, na verdade, ah, tentando nos atualizar. Durante a incorporação da Unidas, a gente está agora com esse efeito que temporariamente leva a um crédito que é um pouco acima do débito, como você mencionou. Nesse trimestre especificamente, nós tivemos os relatórios do uso severo que nos levaram a um crédito de PIS e COFINS. No futuro, vamos ver uns níveis mais normais. Isso é algo que nós deveríamos ter tido esses créditos durante as avaliações antes da incorporação e agora a gente tem que atualizar e no primeiro trimestre vamos ver um nível mais normalizado, próximo dos 9,25%, que é o débito. Em termos de custo e de bad debt, nesse ano e no final de 2025, tivemos alguns desafios, principalmente em caminhões e algumas outras áreas específicas. Fomos muito mais conservadores na maneira como oferecemos crédito e agora eu estou vendo uma melhora mês a mês. Quando eu olho para o vintage, é um vintage bastante saudável. Então, eu acho que esse nível de PPD é sustentável. Vamos ter a reversão de provisões em um trimestre ou outro, mas quando eu olho na qualidade de crédito que a Localiza está oferecendo, é muito mais saudável e devemos ver um nível muito mais normalizado de dívida ruim. Por outro lado, isso é explicado pelo subalocação da Localiza para a Locamérica e vice-versa. Depois da fusão, o número caiu e nós esperamos que
que esse patamar se mantenha para que seja sustentável. Muito obrigado, muito claro, Nori e Rodrigo. Muito obrigado. Essa próxima pergunta vem de João Friso, da Goldman Sachs. Seu microfone está aberto. Bom dia a todos, obrigado por aceitar minha pergunta. Tem um follow-up sobre a venda de seminovos. Os, é um nível forte, março ainda mais forte nos níveis históricos. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham do equilíbrio entre rejuvenação de frota, vendas, o spread entre carros novos e usados. Como isso vai evoluir indo para o futuro? Obrigado. Com relação ao spread entre preços de carros novos e usados, há estabilidade. A gente acabou de ter acesso à tabela FIPE para março e a margem é positiva. Então, achamos que vai ser estável no futuro. Dos preços atuais e com essa tendência, vamos continuar a acelerar as vendas. Estamos felizes com os preços de venda, então, se tivermos oportunidade de vender maior volume, faremos isso. João, só para complementar, porque eu acho que você está falando sobre spread de compra e venda dentro do trimestre. Nós geralmente não usamos um trimestre como tendência, porque o mix de carros que a gente vende e compra pode variar de trimestre a trimestre. Olhamos a média de 12 meses, que faz mais sentido. Vimos especificamente no quarto trimestre um mix maior de carros intermediários e no preço de seminovos, com a redução do IPI, que reduziu o preço do carro. Então, teve um spread menor comparado com o terceiro trimestre, mas isso não é relevante num contexto anual. E com relação a isso também, o primeiro trimestre, geralmente em janeiro, temos maior venda de carros econômicos. Os atacadistas aumentam o inventório, o foco é geralmente em carros econômicos, isso afeta vendas, mas a tendência de compra e venda é positiva. Muito obrigado. Então, numa média móvel de 12 meses, é mais ou menos o mesmo spread. Sim, no carro de aluguel temos ainda espaço para melhorar o spread à medida que renovamos a frota, mas é mais por causa disso do que qualquer outra coisa. Entendi, obrigado. Nossa próxima pergunta é do Jens Spice, da Morgan Stanley. Seu microfone está aberto. Olá a todos. Sim, as principais perguntas já foram feitas, mas a incorporação de veículos elétricos, eu sei que obviamente é uma pequena quantidade de carros dentro da frota, mas eu acho que talvez isso possa nos dar insight para o futuro de como as coisas vão evoluir. Só queria entender um- uma visão mais ampla econômica do que vocês acham sobre os descontos e as montadoras, qual é a depreciação que vocês acham é 1% ao mês, ou como podemos pensar nisso? Porque no final das contas, um desconto maior, depreciação maior, uma menor utilização, você vai ter que precificar de acordo e o prazo vai ser muito mais alto para aluguel do que os equivalentes tradicionais. Então, só queria entender as expectativas de vocês com relação a isso. Muito obrigado, Jens, por sua pergunta. Eu acho que o motivo pelo qual está levando um tempo para testar antes de entrar nesse acordo que acabamos de anunciar é que estávamos engajados com as montadoras, mostrando, essas novas montadoras do país, mostrando o valor da plataforma Localiza, como eu mencionei, em termos de conhecimento de marca, escala, previsibilidade e vender para uma empresa de rating AAA. E depois desse piloto e teste, eles
valorizam a localiza no setor automotivo. O principal foco é de veículos híbridos e menos de veículos elétricos puros. Nós vemos que os veículos elétricos é mais para aqueles casos de uso com alta quilometragem. Então, Uber, a entrega de última milha e também carros de luxo, mas esse não é a maior fatia do mercado. Os veículos elétricos vão ser mais adotados em cidades grandes e menos no restante do país. Então, nosso programa de compra é mais para veículos híbridos que se comportam mais ãh, parecidos com veículos tradicionais. E nos últimos anos, primeiro as pessoas vão para o híbrido e mais longo prazo, potencialmente, vão para o 100% elétrico. Apesar que a, a infraestrutura para recarregar os carros ainda é pequena no Brasil, é um país muito grande. E com relação à economia, a gente entra nesse acordo quando a empresa tem as condições para isso. Nós temos que ver se o veículo é operacional, nós chegamos às condições e termos que nós achamos necessários para ter um retorno atraente para esse novo suprimento que está entrando no mercado. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pela pergunta, pela resposta. Nossa próxima pergunta é do Alberto Valério, da UBS. Senhor Alberto, seu microfone está aberto. Bom dia, Rodrigo, Bruno e Nora. Obrigado por aceitar minha pergunta. Queria voltar um pouco sobre o spread. O mesmo carro, em 2024, vocês estavam falando sobre -2, -4, e foi positivo, +5, +7. E a depreciação é -4 para 15 meses. Mas temos mais de 15 meses, pode ser um pouco mais alto do que -4. Qual é a sua visão para o futuro e se isso vai mudar ou não? Alberto, obrigado por sua pergunta. Eu acho que suas premissas estão alinhadas. Ainda precisamos rejuvenescer a frota para chegar nos spreads, para as nossas premissas de depreciação. Hoje vendemos um carro que tem 20 meses. Quando começamos a vender um carro com 14, 15 meses, tem um carro com um preço muito mais alto, de maior proporção, em varejo, então isso aumenta o spread. Então, isso está alinhado com nossas premissas. Perfeito. E se eu posso, nós vimos no começo desse ano novos modelos da Volks como Taos e a Caoa Sherry lançou o Tigo X5 a um preço mais baixo do que os modelos mais anteriores. Vocês têm alguma proteção contra isso? Desse desconto das montadoras? Ou é a tendência para esse ano? A gente não comenta condições particulares que temos com as montadoras ou essas proteções, mas isso é algo que acontece. Às vezes você muda o modelo, às vezes você faz um facelift, ou às vezes você muda totalmente o carro. Isso não é incomum na nossa indústria. Geralmente tentamos compensar com um desconto maior ou compramos menos desses carros, mas isso é algo comum no nosso mercado. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é do Breno Bruno, da XP. Olá a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria voltar para a discussão de crescimento, principalmente no aluguel. Não o crescimento em si, mas a dinâmica. Como vocês veem o crescimento de receita potencial para esse ano e talvez até mais para frente? Temos ouvido da indústria que estão relativamente otimistas,
com relação a cenário, pensando em disciplina, como você mencionou. Mas eu queria nos dar um pouco mais de detalhes em como vem a gestão de receita, de precificação, comparado com volume. E uma outra pergunta: como vocês veem o limite de crescimento? Se o limite vem mais da gestão de receita do lado de aluguel, ou também está limitado aos seminovos, reduzindo a idade média da frota? Um pouco mais de detalhes sobre isso, por favor. Pedro, obrigado por sua pergunta. No lado do crescimento, eu queria dizer novamente que o principal foco de 2026 é a recuperação do spread de ROIC. Então, o equilíbrio entre preço e crescimento de volume vai estar mais em relação ao preço de volume por venda. No final do ano, acredito que estaremos com um bom ROIC spread e podemos retomar o crescimento da empresa em 2027. A boa notícia é que vamos cons- começar a pavimentar o crescimento em 2026, mas no momento não temos que repassar tanto preço como nós estávamos fazendo antes, então vai ser um pequeno aumento, pequeno crescimento nas receitas em aluguel. Na gestão de frota, o foco vai ser no lançamento de novos produtos mais customizados, principalmente um crescimento para 2026, mas estamos descomissionando os de uso severo. E nesse meio tempo, continuamos a escalar os seminovos para não ter uma restrição do crescimento no futuro. A gente tem sido construtivo nos seminovos, que é o principal tópico dessa call, e nós temos, é claro, taxas de juros caindo, o que afeta o spread no aluguel e gestão de frotas e também de seminovos, que também depende muito de crédito. Esse ano ainda é o de conquistar a missão do ROIC Spread. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado a todos por estarem conosco hoje. Nossa equipe continua disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.